Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a interação nuclear fraca e como funciona a sua atuação no decaimento radioativo, conhecido como decaimento beta. Mas vamos partir do início. No ano de 1896, um cientista chamado Henry Becquerel obteve os primeiros indícios da interação nuclear fraca na sua descoberta da radioatividade. Já nos anos 30, houve um grande impulso no entendimento desta interação. Em 1933, Enrico Fermi, físico italiano, introduziu o conceito de interação fraca, que, em conjunto com o recém-postulado neutrino, entrariam na teoria do decaimento beta, que na época era um tipo particular de radioatividade, onde um nêutron dentro do núcleo atômico se transforma em um próton, criando ao mesmo tempo um elétron e uma outra partícula conhecida como antineutrino, ambas lançadas para fora do núcleo. Esse evento, conhecido como decaimento beta, não poderia ser consequência de outros tipos de interações, pois a interação nuclear forte mantém os prótons e nêutrons juntos no núcleo, e a eletromagnética tenta separar os prótons. A força gravitacional não faz nada do gênero. Para explicar esse fenômeno, só por meio da interação nuclear fraca. Quando surgiram os grandes aceleradores de partículas, capazes de produzir colisões de partículas com alta energia, ficou evidente que a teoria de Fermi era apenas uma boa aproximação para fenômenos com energia mais baixa, como o decaimento beta. Então, uma nova teoria mais moderna sobre a interação fraca foi elaborada pelos físicos Sheldon, Abydos e Stephen. Por este trabalho, os três foram agraciados com o Prêmio Nobel. De forma geral, a interação fraca tem um menor alcance se comparada com todas as demais interações. Seu alcance é de 10 a menos 16 metros, ou seja, é menor que o diâmetro de um próton. Mas sua atuação tem a função de transmutar partículas em outras. A carga elétrica produz a interação eletromagnética. Não há um nome específico para o material ou propriedade que produz a interação fraca. Algumas pessoas chamam de carga fraca. Qualquer que seja a palavra que a caracteriza, sabe-se que todas as partículas elementares, denominadas quarks e leptons, carregam essa propriedade. Assim como as demais interações, a interação nuclear fraca possui as suas partículas mensageiras, os bósons W+, W- e Z. Existem dois tipos de interações fracas: as chamadas carregadas, mediadas pelos Ws, e as chamadas neutras, onde quem faz a mediação é o bóson Z. Existem vários processos de atuação da interação nuclear fraca, onde as mais variadas partículas elementares sofrem transmutações, ou seja, se transformam em outras partículas. Essa interação é responsável pela emissão radioativa que está associada ao princípio de funcionamento da bomba atômica. Temos como outro exemplo a combustão solar. Mas vamos falar de um exemplo muito conhecido que, com a ajuda do conceito de interação fraca, vai nos ajudar a entender esse fenômeno mais profundamente. No decaimento radioativo, conhecido como decaimento beta-, aprendemos que um núcleo de um átomo instável decai em um outro núcleo emitindo uma partícula beta. Fazendo uma análise preliminar, percebemos que um nêutron decai em um próton, emitindo um elétron e um antineutrino.
Analisando de forma mais profunda, sabemos que os nêutrons e prótons são constituídos por partículas denominadas quarks. Os quarks são em número de 6 sabores, ou seja, tipos. São eles up, down, strange, charm, top e bottom. O nêutron é uma estrutura composta por 2 quarks down e um up, enquanto o próton é composto por 2 quarks up e um down. Quarks são estruturas que carregam a carga fraca. No nêutron, a interação fraca muda o sabor do quark, ou seja, o seu tipo. Por exemplo, ele converte um quark down em um quark up. Neste processo, é emitida uma partícula W-. Desta forma, um nêutron transmuta para um próton. E a partícula emitida W-, por ser uma partícula muito massiva, possuindo uma duração muito curta, com uma meia-vida de cerca de 3 × 10 a menos 25 segundos, o bóson W posteriormente decai em um elétron e um antineutrino. Acabamos de ver como a interação nuclear fraca atua no decaimento beta-, transformando um nêutron em um próton, emitindo um elétron e um antineutrino.